usa como instrumento da tua palavra, Senhor, nessa noite. Revela, Senhor, aleluia, o que o Senhor tem para nós, meu Pai, nessa noite. Revela, Senhor, o profundo, oculto e escondido, meu Pai. Aleluia, fala, Senhor, em todo o tempo, meu Pai. Se for correção, nós aceitaremos. Se for um abraço, também, Senhor, nessa noite. Meu Deus, fala conosco em nome de Jesus. Amém? Aplaude ao Senhor nessa noite, igreja. Louvado seja Deus, amém? Eu já quero cumprimentar o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Oh, maravilha, amém? Já estamos aqui ao vivo com todos vocês, aqui nesta live, amém? E vocês que já estavam nos aguardando, amém? Vai já compartilhando o link com as pessoas, amém, que ainda não sabem ainda como faz. Então, ajuda eles, amém, compartilhando o link lá nos status ali do WhatsApp ou pessoalmente, amém? Mas vamos lá, se você tiver uma Bíblia no seu lar, na sua casa, por gentileza, pegue ela. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Salmos, Salmo 121. Aleluia, louvado seja Deus. Salmo 121. Vamos ler esse salmo lindo e poderoso. Amém? Glórias a Deus. Nós vamos ler apenas um versículo para nós orarmos e depois nós vamos entrar na palavra de Deus. Amém? Quem encontrou aí diz amém. Amém. Vamos ler o versículo 1 e 2 do Salmo 121. Amém? Deus é guarda fiel do seu povo. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Continua com a Bíblia aberta e nós vamos fazer uma oração, amém? Soberano e eterno Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, papai, chegou, meu Deus, um momento tão especial, onde o Senhor falará com a sua igreja. Nós oramos, nós louvamos, e agora chegou o momento de o Senhor responder, aquilo que nós pedimos, meu Pai, no início deste culto. Visita, Senhor, todos os ouvintes, meu Pai, aqueles, meu Pai, que estão ouvindo, meu Deus, pela primeira vez. Seja bem-vindo entre nós, que o Espírito Santo continue falando no seu coração, e que Deus realize todos os teus desejos, tudo aquilo que deseja, almeja o seu coração. Papai querido, eu lhe peço, meu Deus, coloca, meu Deus, o teu anjo à direita e à esquerda aqui desta tribuna. Senhor, coloca teu anjo lá no portão, Senhor, à direita e à esquerda como sentinela, para nos guardar, meu Deus. Livra-nos, ó Pai, de todo mal, meu Deus. Visita todos aqueles que não puderam estar conosco, meu Deus, abençoa todos que vão estar comigo nesta live. Meu Deus, fala comigo, fala com os ouvintes, fala com os irmãos aqui presentes. Não fala aquilo que nós queremos ouvir, mas aquilo que o teu Espírito Santo tem para nós aqui nesta noite. Revela o oculto, escondido e profundo, fala de uma maneira linda, toda especial, que nesta noite, que as mentes, meu Pai, meu Deus, venha se abrir, que o teu Espírito Santo possa ter liberdade de ensiná-los, né? Meu Deus querido, fala, Senhor, de uma maneira toda especial, dando discernimento, meu Pai, do teu Espírito Santo. Fala, Senhor, é o que lhe pedimos e lhe agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diz amém. Amém. Nós ainda estamos em pé, ouvintes. Agora sim, chegou o momento de Deus falar conosco. Abre a sua Bíblia, a sua Bíblia já está aberta, o livro de Salmos. Amém. E nós vamos ler agora o Salmo 126. Amém. Nós vamos ler, aleluia, o versículo 1 e o 2. Amém. Glórias a Deus. Quem encontrou a palavra de Deus, diga amém. Amém. Então vamos ler. Tem um título, eu creio que também deve ter um título aí na sua Bíblia, que diz assim que Deus é louvado porque retirou do cativeiro o seu povo. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Quando o Senhor trouxe do cativeiro
os que voltaram a Sião. Estávamos como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de cântico. Então se dizia entre os gentios: grandes coisas fez o Senhor a estes. Amém? Podeis vos assentar. Amém? Vai sentando, vai dando glória a Deus. Vamos colocar nossa Bíblia do lado. Vamos bater palma bem forte para Jesus? Vamos lá? Oh, maravilha! Jesus merece toda honra, toda glória. Amém? Irmãos, o tema aqui nesta noite, deixa eu fazer uma pergunta para vocês aqui. Você tem sonhos? Amém? Quem tem sonhos aí? Levanta a mão, dá glória a Deus. Vamos lá, dá glória a Deus. Aleluia. Aqui nós vamos falar aqui nesta noite 5 segredos para realizar sonhos, amém? E o quinto, irmão, vai te surpreender, amém? Se der tempo, vou falar mais um pouquinho mais sobre isso, né? Então vamos aproveitar o tempo aqui que o Senhor nos dá. Irmãos, quem está preparado aí diz amém? Amém. Aleluia. Igreja, quando o povo de Deus ele foi liberto da escravidão, eles ficaram tão felizes, mas tão felizes que começaram a sonhar. Pensa, irmãos, o povo de Deus que estavam ali em cativo e de repente Deus abre, né, ali a oportunidade, amém, de eles serem livres novamente. Então, irmãos, eles ficaram felizes, começaram a sonhar, a projetar, louvado seja Deus, um novo tempo para eles e sua família. Então, igreja, sonhar é projetar, é imaginar o futuro, e isso é algo maravilhoso, amém? Hoje nós vamos falar disso, amém? Existem segredos, querida igreja, para que os projetos e sonhos se realizem. Tem glória a Deus aí? Glória a Deus. Então vamos lá comigo, 5 segredos para tomar sonhos em realidade. Repita assim comigo, primeiro segredo. Vamos lá, projetar. Então, o primeiro segredo é o quê? Projetar, amém? É projetos, amém? Qual de vocês, querida igreja, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar, querida igreja, o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele. Amém? Dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Lucas capítulo 14, versículo 28 e 30. Eu creio que os irmãos já passou por muitas aí obras inacabadas. Amém? Fala, meu Deus, tanto tempo que eu passo aqui, sempre está do mesmo jeito, sempre está do mesmo jeito, sempre está do mesmo jeito. E tem pessoas, às vezes, irmãos, que acabam rindo. Amém? Por isso que tudo, irmão, que nós vamos fazer, nós temos que projetar, nós temos que calcular, nós temos que sentar, pegar lá um caderninho lá, hoje a tecnologia está tão avançada, né? Pode pegar o seu celular lá, entendeu? E começar a ver os gastos, se vai dar para fazer aquilo que você sonhou, aquilo que você idealizou. Então, você tem que sentar, você tem que calcular, amém, os gastos. E essas, querida igreja, são palavras do nosso Senhor Jesus, aleluia. E ele disse que é necessário se assentar e projetar para sermos, aleluia, sucedidos. Mas se você não faz isso, você vai acabar sendo o quê? Envergonhados. Quando você não se assenta, amém? Não faz como tem que ser feito. Muitas pessoas não se assentam para projetar os seus sonhos e saem desenfreadamente, querida igreja, e faz tudo da maneira que acha certo. Por isso elas se frustram quando na verdade deveriam ser o quê? Projetado antes. Tudo, irmão, tem que ser projetado. Até quando você está esperando um filho, né? A mãe tem que projetar, né, os 9 meses daquela criança dentro da barriga. E depois, quando essa criança nascer, tem que projetar.
Os pais têm que saber se vai dar tudo certo no orçamento deles. É ou não é? Porque criança não é doença, irmão, mas tem gastos. É, não é? Criança não é ser para ser tristeza, mas sim para ter alegria. Mas para que isso venha suceder na tua vida, você precisa projetar antes. Tá certo, irmão, que às vezes tem um que vem antecipado, né? Tem filho que às vezes você não projetou para vir, é, não é? Mas no coração de Deus, Deus já tinha esse projeto na sua vida. Mas isso é uma coisa rara, né, irmãos, de se acontecer. Amém? Mas nos demais, nós precisamos projetar. Amém? É a mesma coisa quando você tem uma casa, você paga o aluguel. Para você contratar uma casa, para você alugar, você tem que saber que aquele valor você vai ter todos os meses para pagar. Senão não vai dar para você alugar o quê? Uma casa. Senão vai acontecer o quê? Você vai acabar sendo o quê? Envergonhado. Porque dificuldades virão. Tem mês que às vezes você dá para fazer um monte de coisas. E no outro mês, já não dá para fazer aquilo que você fez no mês anterior. Por isso que você precisa projetar. Por isso que eu sempre falo para os irmãos que vocês precisam aprender a administrar aquilo que entra e aquilo que sai. E Jesus, irmãos, ele disse isso, para nós se assentar. Se você é solteira, você vai sentar ali sozinho, você, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas se você é casado, você vai sentar ali com o teu esposo e também com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, para te ajudar. Então, irmão, o primeiro segredo qual que é? Projetar. É igual um arquiteto, né? Que faz o projeto de uma casa. Ela não tem que sentar lá, porque ela aprendeu cálculos, ela tem que calcular se aquela área que ela escolheu para construir, se o nível que ela vai colocar a casa é um bom nível ou não. Se ela vai ter coisas ali que vai deixar meio preocupante ou não. Então ela tem que estudar a área, ela tem que estudar o terreno. É ou não é? Porque tem terreno que às vezes tem declive, tem outros que não tem outros que é plano, outros não. Então tem que se assentar para ver onde virá uma saída para que possa construir o quê? Uma casa, ou seja lá o que ela deseja construir. Repita assim comigo, segundo segredo. Segundo segredo. Pare de contar para qualquer pessoa os seus sonhos. É, irmãos, isso é bem complicado. E é difícil para muitas pessoas guardar isso para ela mesma, ou para ele mesmo. Sabe, irmão, quando eu leio lá no livro de Gênesis, a qual vocês também já leram, já ouviram, lá no capítulo 37, inicia-se a história de José, como todos conhecem, um jovem que teve um grande sonho. Irmão, ele teve um grande sonho, mas quem deu esse sonho para José? Deus. Ele teve um grande sonho. E ele, irmão, por ser novo e inexperiente, né, seus 17 anos, ele contou esse sonho aos seus irmãos. Irmãos, se vocês parar e pensar, se ele não contasse o sonho, da mesma forma ele iria realizar, porque foi Deus que deu o sonho. Só que já ia ser um pouco mais difícil dos irmãos dele entender o que Deus fez. José lhe contou, um certo ponto, embora eles ficaram com mais ódio, mais revoltado ainda, mas quando Deus colocou ele como governador, vizir do Egito, todos lembraram do sonho de José. Às vezes é bom e não é bom, né? Então, o erro de José foi contar aos seus irmãos os seus sonhos, e a partir daí, querida igreja, eles passaram a odiar ainda mais José, a ponto de tentar-lhe, o quê? Matá-lo. Amém? Irmão, ponto de tentar matá-lo e depois de vendê-lo como escravo. Olha para você ver, não conte o seu sonho para quem não sonha. Não conte o seu sonho para quem não sonha e não tem fé, como você. Às vezes, irmã, até sonha, mas não tem fé. É, não é? Já complica. Infelizmente, muitos vão se desmotivar, porque às vezes você vai contar, porque você está tão feliz, tão alegre, aquele projeto que você projetou dentro de você, vai contar para alguém que não tem fé, vai te desmotivar. Já vai tirar o seu desejo, a sua vontade de ter, de possuir, amém? Vai te criticar, porque tem mais crítico daqueles que dão palavras construtivas, é, não é? E até tentar te impedir de realizar o que deseja. Moça, lembra uma vez, não tem muito a ver a isso, mas lembra uma vez
quando tinha lotérica lá, quando era essa, hoje é açaí, né? Eu fui lá para poder pagar uma conta. E minha mãe nunca me deixou ir sozinha para fazer as coisas. E fui com uma pessoa. Irmão, desde eu sair da minha casa até chegar no local, essa pessoa, irmão, só falou coisas para te colocar você lá embaixo. E aí eu falei para ele, tinha uma fila enorme. Eu falei assim, graças a Deus. Ele ficou bem assim comigo, né? Eu falei assim, por quê? Graças a Deus que na minha vida tem um alicerce, ele se chama Jesus. Porque se eu não tivesse esse alicerce, até a minha filha você tinha roubado. Porque tem pessoas, irmão, que você vai conversar com ele ou com ela que seja, de vez ele te incentivar, vai te desmotivar, vai te criticar e até tentar te impedir de realizar aquilo que você deseja. Por isso que você tem que tomar o quê? Cuidado. Repita-se comigo, terceiro segredo. Terceiro segredo. Consagre os seus sonhos a Deus. Amém? E a luz brilhará no seu caminho. Aleluia. Tudo, irmãos, que você pensar, desejar, ter, possuir, você precisa consagrar ao Senhor. Amém? E quando você faz isso, a luz brilhará no seu caminho. Consagra ao Senhor tudo que você faz. Tem gente que fala assim, mas eu preciso consagrar até o arroz, que eu como sim. Eu vou consagrar o meu feijão. Sim! Quem às vezes vai comer do seu alimento e fala, nossa, mas que é tão simples, mas tá tão saboroso, tá tão gostoso. Por quê? Porque você consagrou a Deus. Amém? Tudo que você faz. E quando você faz isso, o que acontece? Os seus planos serão que bem sucedidos. Provérbio 16, versículo 3. Até Salomão disse isso. Amém? Ao invés de contar para qualquer um o seu sonho, conte e consagre a Deus. Quando alguém, igreja, apresenta um sonho para Deus, isso demonstra uma atitude de fé, ou seja, determinando que Deus pode realizar qualquer sonho. Isso trará a bênção de Deus para o seu projeto. Quem está entendendo da glória a Deus, irmãos? Tudo que planejares realizará e dará certo, e a luz brilhará constantemente em teus caminhos. Jó, capítulo 22, versículo 28. Quando uma pessoa, querida igreja, projeta algo e apresenta para Deus a luz de Deus, né? A luz dele brilhará no seu caminho e tudo lhe sairá o quê? Bem. E como você sai à noite? Pensa assim comigo. É como você sai à noite em uma rua escura e depois você encontra um caminho o quê? Iluminado, e o caminho será o quê? Facilmente identificado pela luz. Amém? Deus, querida igreja, vai te mostrar e vai preparar o caminho para realizar os seus sonhos. Quem está entendendo da glória a Deus? Glória a Deus. Igreja, o terceiro segredo é consagre os seus sonhos. É necessário, irmãos, você fazer isso. Amém? Porque quando você pede para o Todo-Poderoso, amém, não tem como dar errado. Amém? Ele vai te dar, amém, a estratégia de que maneira, de como isso que você sonha se tornar realidade. Repita-se comigo, quarto segredo. Quarto segredo. Andar debaixo da voz de um profeta de Deus ou líder espiritual. Tá certo que hoje está um pouquinho difícil, né? Mas não é impossível. Amém? Nos tempos bíblicos, um profeta de nome, quem já viu falar de Elias? Elias, querida igreja, ele foi a voz que Deus usou para direcionar o seu povo. E quando o profeta Elias lhe disse que não choveria, não choveu. A Bíblia diz que, crendo em Deus, estamos seguros. Crendo no profeta, prosperaremos. Por que muitas pessoas, irmão, não prosperam? Porque não crê no profeta. Amém? Porque se verdadeiramente ele cresce num profeta que orou para a tua vida e lançou uma palavra profética, não tem como dar errado. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Esses tempinhos bem atrás aí, irmãos, né? Uma pessoa que eu não conheço ele pessoalmente, a minha foi uma outra pessoa que passou o meu WhatsApp, ele estava devendo o seu apartamento, também eu não sabia, tá, irmão? Que ele estava devendo o seu apartamento, e ele trabalha com vendas,
E eu falava assim, vai lá, fala com a pastora Patrícia. Só que a pessoa mandou falar comigo, mas também não falou a situação dele. E ele falou assim, aí perguntou assim para ele, o que está acontecendo? Ele falou assim, está acontecendo que praticamente eu vou ser despejado do meu apartamento, eu não tenho dinheiro. Aí essa pessoa falou, mas você é dizimista? Eu falei assim, não, então tá aí a resposta. Falou assim, vai conversar com a pastora. Ele mandou essa bomba, né? E ali eu conversando com ele, né? Tirei uma palavra para ele, expliquei a palavra de Deus, nem perguntei para ele se ele era cristão ou não, mas a palavra de Deus mandei assim para ele. Falou: se você crê que eu vou orar pela tua vida e algo vai ser direcionado, vai mover no mundo espiritual e você vai ter aquilo que você precisa. Aí ele falou assim, eu creio, eu acredito. Eu falei assim, amém, é só isso que Deus quer. Ele não quer muito mais de nós, ele quer que você acredite. Irmão, ele não falou para mim o que estava acontecendo, ele falou só com a outra pessoa o que estava acontecendo. E orei, abençoei ele. Aí depois, esse rapaz não falou comigo, quem falou foi a pessoa que mandou. Eu falei assim, pastora, sabe aquela pessoa que é assim, 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 que eu mandei falar com a senhora? Ele falou assim, sim. Eu falei assim, então, depois que a irmã orou, ele conseguiu uma venda, e aquele valor da venda deu para ele quitar a dívida do apartamento, e hoje não precisa mais ficar desesperado. Embora eu lembro que até que ele não sabia o que era dízimo, né? Até brinquei assim, né? Que veio uma contribuição na conta e veio o nome dele. Falei assim, pastora, esse aqui é meu dízimo. Mas assim, mas eu sei que pelo valor não era o dízimo, né? A gente não sabe calcular. Mas eu falei assim, amém. Para quem nunca deu, já era um grande milagre. Eu falo assim, continua firme e fiel com Deus, que Deus vai te honrar. Então, quando, querida igreja, a gente crê em Deus, nós estamos seguros, amém? Crendo no profeta, no homem de Deus, ou na mulher de Deus, prosperaremos. Por isso que todas as palavras, irmãos, que quem está orando para nós temos que acatar, guardar e colocar aquilo em ação. Porque oração é o quê? É a ação. Colocar em ação, colocar, sabe, em prática. Segundo as Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Quando o tempo da crise, 3 anos e meio sem chuva, estava por terminar, quer dizer, a prova daquele povo estava para terminar, Deus usou novamente o mesmo profeta. Quem era? Profeta Elias, para orar pela abundante chuva. Irmão, a terra estava ressecada, irmão, ressequida, até trincado. Amém? Porque não chovia 3 anos e meio. Amém? Deus levantou o nosso profeta Elias para orar para aquele povo. Ele orou e Deus mandou o quê? Chuva novamente, amém? Então sempre Deus vai levantar os nossos pastores, os nossos profetas da terra, amém? Aleluia, para lançar a palavra de bênção sobre a tua vida, amém? Quem ouvir a voz dele, sendo direcionado por Deus, você viverá a chuva de bênção na tua vida. Você viverá. Então, irmãos, não saia daqui, sabe, entrar a palavra de Deus por ouvido direito e pelo esquerdo, sair, não, tome posse de bênção aqui nesta noite, que você viverá a chuva de bênção na tua vida. Tem glória a Deus aí? Diga assim comigo, quinto segredo, esforço e trabalho. Tem gente que acha só assim, deixa eu dar um exemplo. Eu abençoo a irmã Miriam, e a irmã Miriam não precisa fazer mais nada. Oh, glória! Oh, aleluia! É assim que acontece, irmã Miriam? Não, mas a pastora falou. Não, a irmã Miriam precisa se esforçar. E dar trabalho, viu, irmãos? Porque para a gente colocar a nossa vida no altar dá trabalho, irmãos. Amém? Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado o quê? A força. E os que usam de força se apoderam dele. Mateus 11, versículo 12. Irmão, então seja, para receber aquilo que você veio buscar, não é de qualquer maneira. É tomado o quê? A força. Amém? Quando você toma aquilo à força, porque é seu, pertence a você, isso vai se apoderar da tua vida. Amém? O reino dos céus, igreja, é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Amém? A lei espiritual de que o que é do céu só pode ser conquistado, sabe de que maneira?
com esforço. E é válido, querida igreja, para toda a nossa vida. Se você tem um sonho, esteja pronto a se esforçar e trabalhar duro por ele. Tem que ter esforço, irmãos. A mesma coisa, irmão, quando a gente fala com o novo convertido, amém, que está vindo, né, do tráfico, das drogas, ou da prostituição que seja, irmão, por mais que a gente lance uma palavra profética, olha, Deus vai fazer de você um pastor, não tem que ficar só ouvindo, Deus vai mesmo, só que vai ter um trabalhinho aí, porque ele está com a vida toda torta, não é? Aprendeu o errado. E para fazer do errado sair não é da noite para o dia. Vai ter que ter esforço, ele vai ter que trabalhar duro para deixar de fazer as coisas erradas e fazer as coisas certas diante de Deus. Quem está entendendo a glória a Deus? Deus, irmãos, ele faz a parte dele. Amém? Mas você também tem que fazer a sua. Amém? Quem está entendendo aí da glória a Deus? Deus, ele faz a parte dele, abençoando, iluminando o caminho, protegendo, usando pessoas como profeta, mas isso não anula, igreja, a nossa parte, que é trabalhar, esforçar e sacrificar pelo que desejamos. Então, tem que ter, sim, irmãos, um trabalho aí de Deus na nossa vida, porque Deus, ele conhece quanto nós somos difíceis para mudar, melhorar as nossas vidas, amém? Louvado seja Deus pelo que desejamos, amém? Preguiça, querida igreja, não combina com sucesso, não combina mesmo, amém? Sucesso combina com o quê? Com esforço e sacrifício. Se você é preguiçoso, preguiçosa, vai ser difícil você ter sucesso. Porque se você ler a Bíblia, você não vai ver nenhum homem de Deus com preguiça e foi uma pessoa bem-sucedida. Não tem e não existe. Amém? Sucesso combina com o quê? Com esforço e sacrifício. Amém? Repita assim comigo. Os covardes nunca tentam. Diga assim comigo. Os fracassados nunca terminam. E os vencedores nunca desistem. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja Deus. Igreja, não podemos desistir de nossos sonhos. Amém? Deus, ele prometeu uma vida abundante para o seu povo. Estamos vivendo um tempo de grande expectativa, um ano novo que se aproxima. Olha para você ver, já praticamente hoje é o último dia do mês de agosto de 2025. Logo, logo nós já estamos já na virada. Não é? O que falta para terminar este ano? Amém? Por isso, não podemos perder a oportunidade, querida, de seguir esses 5 segredos bíblicos e usar a nossa fé e esforço para tornar realidade os nossos sonhos e projetos, amém? Se você tem um sonho e apresentar esse sonho a Deus, o que vai acontecer? Ele iluminará o seu caminho e até o seu sonho. Amém? Quem está entendendo aí da glória a Deus? Glória a Deus. Aleluia. Deus, ele está te vendo, está te ouvindo. Aleluia. E nesta noite, irmãos, ele quer falar contigo. Amém? Para que você saia dessa mesmice. Amém? Hoje, nesta noite, Deus, ele quer transformar os seus sonhos em objetivos. Amém? E nesta noite, irmãos, eu quero deixar aqui para você, eu creio que vai dar tempo aqui, 8 passos, amém? Para alcançar as suas metas, amém? Todos nós aqui temos uma meta, amém? E isso, querida igreja, é inegável, que todos nós tenhamos sonhos, seja em construir uma carreira de sucesso, encontrar alguém para compartilhar a vida, ou fazer aquela viagem dos sonhos, quem sabe para o exterior. Muito tem sonho de ir para Israel. A irmã Rafaela já teve essa graça, mas não é porque ela foi uma vez que ela não pode ir de novo, não é? Glórias a Deus. Os sonhos não... Presta atenção aqui, irmãos. Os sonhos são uma forma de nos mantermos motivados a fazer a tarefa do dia a dia, amém? E almejar, querida igreja, conquistas maiores. No entanto, é essencial saber como transformar os sonhos em objetivos, amém? Louvado seja Deus para tirá-lo do campo irreal
e torná-los palpáveis, porque sonhar só está no seu sonho, é impalpável. Mas quando se torna real, na realidade, ela se torna o quê? Palpável, eu posso pegar, amém? Permitindo fazer uma real diferença em nossa vida. Igreja, porém, precisamos dizer que essa não é uma tarefa fácil de se fazer, amém? Muitas vezes o trabalho como que eu posso explicar para você? Exige muito mais de mim, exige muito mais de você, existe ali um comprometimento, uma idealizações, seja trazida, irmãos, para o nosso papel. Sabemos que, querida igreja, disso que aqui, nesse estudo que nós estamos realizando aqui, vamos colocar alguns detalhes para os irmãos saber que todos os passos para transformar os sonhos em objetivos, você precisa se esforçar. Vai dar um pouquinho de trabalho, mas você vai chegar lá. Repita assim comigo: entenda quais são as suas prioridades. Transforme os seus sonhos em metas plausíveis. Coloque a mão na massa. Encontre meios de se manter motivado. Acompanhe o seu próprio processo. Evite a procrastinação. É bem difícil de falar, né? Não tenha medo de alterar o seu planejamento. Tente pensar em seu sonho dentro de um contexto maior. Olha quanta coisa a gente precisa, vem? Com eles você aprenderá, querida igreja, que não apenas transformar sonhos em objetivos, mas também novas maneiras de realizá-los. Amém? Desse modo, viverá uma vida muito mais leve, muito mais focada, sabe, nas suas metas pessoais. Continue acompanhando e descubra tudo que você precisa tirar os sonhos do papel. Quantos aqui nesta noite estão com sonhos na gaveta, está só no papel, está lá esquecido, e você precisa tirar eles do papel para que se torne o quê? Realidade. Igreja, presta atenção aqui, diferença entre sonhos e objetivos, amém? Até aqui, com toda certeza, você já percebeu que transformar sonhos em objetivos é uma tarefa necessária para quem deseja ter o quê? Uma vida cheia de realizações, amém? Porém, você sabe, aleluia, qual é a real diferença entre esses dois propósitos? Amém? Confira aqui comigo aqui nesse estudo, entenda mais um pouquinho. Sonhos. Os sonhos, querida igreja, se trata de um desejo muito intenso de viver, amém? De realizar, de obter, amém? Determinada experiência. Irmão, presta atenção aqui, ele trata de um reflexo de uma personalidade, de um indivíduo a qual se expande numa meta que engloba seu perfil e compreende grandes momentos da sua vida. Normalmente, querida igreja, os sonhos não são específicos, amém? Se trata de vislumbres gerais, de possibilidade na vida, amém? Por exemplo, uma viagem ao exterior, como eu citei, né, com a irmã Rafaela, né? Mas sem detalhes sobre data. Ela tem um sonho de ir para Israel, mas ela não tem o quê? Uma data específica. Quem está entendendo a glória a Deus? Glória a Deus. Ela não sabe a hospedagem onde ela vai dormir. Ela não sabe das passagens, dos pontos turísticos detalhados. Assim, irmãos, disso, geralmente o sonho se trata de algo longo. O que acontece? Longo prazo. Então, ela vai ter que também sentar, ela vai ter que estudar de que maneira ela vai conseguir realizar isso. Sem uma perspectiva exata de quando acontecerá. É como uma meta quase inalcançável. Quem está entendendo a glória a Deus? A qual o indivíduo pensa em realizar, mas não trabalha de fato por ela. Ou seja, a irmã Rafaela tem um sonho de Israel, mas ela não sabe quando isso vai acontecer. Por quê? Porque ela não colocou uma meta. Estão entendendo? Tem pessoas que nunca vai realizar nada na vida dele porque ele ou ela não coloca o quê? Meta. Tem dia para começar e tem dia para terminar. É quem vai numa excursão. Quem vai numa excursão, tem gente que vai para uma excursão, é uma semana, às vezes um mês.
dependendo do que ela escolheu. Agora, qual é o objetivo, igreja? Os objetivos, por sua vez, ficam dentro de um campo muito mais prático e possui metas curto, médio e longo prazo, amém? E além disso, querida igreja, presta atenção que eles costumam ser idealizados, já com um caminho para que seja alcançado, bem como uma série de ações que serão necessárias para ele se tornar real. Ou seja, um objetivo trata diretamente de fatores como quando, onde, como, quanto tempo durará, qual será o custo necessário, preparativos necessários, passos a serem dados, além de muitos outros pontos. Irmão, se a pessoa que sonha e não tem essa base na vida dele, como que ela vai realizar? Ela precisa saber quando isso vai acontecer, onde vai ser feito, como, quanto tempo durará. Amém? Qual será o custo necessário que eu vou gastar, preparativos necessários, passos a serem dados, além de muitos outros pontos. Vocês precisam aprender isso. Todo sonho dá trabalho para fazer. Não é de qualquer maneira. Como você pode perceber, quando o sonho é transformado em objetivo, ele se torna mais passível, amém? De ser realizado. Porque sai do campo das ideias, passa a integrar o dia a dia do indivíduo, esse por sua vez, querida igreja, trabalha, olha que interessante, amém? Vamos lá. Esse, por sua vez, trabalha de modo a realizá-lo integralmente, vivendo uma rotina mais motivadora, a descobrir novos meios de manter a sua motivação para as tarefas diárias lá em cima. E confira comigo aqui nesse estudo. Irmãos, você precisa estar motivado. O sonho tem que ter motivação. Senão não é sonho, é desespero. Amém? Todo sonho traz motivação. Tem pessoas que sonham e até perdem o sono de tanto que sonha. Pensando de que maneira vai conquistar aquilo ali. Transformar sonhos em objetivo. 8 passos para realizar as suas metas. Agora que você já sabe a diferença entre sonho e objetivo, quem aprendeu? Sonho não é para só ficar lá no papel, guardado na gaveta. Ela precisa do quê? De objetivo. Amém? Já conseguiu perceber que transformar o primeiro no segundo é uma tarefa que pode te ajudar bastante ao longo da sua trajetória da sua vida? Tornando mais leve, muito mais feliz, sabendo disso, querida igreja, aqui nesse estudo, 8 passos simples para você trazer em prática na sua rotina. O que é a rotina? Todo santo dia, transformando seus sonhos em objetivos e tirando-os do papel. Continue acompanhando comigo, vocês que estão me ouvindo, os ouvintes aqui nessa noite, nunca mais dê desculpa para não tirar aquela ideia que tanto deseja do papel. Aleluia. Entenda, igreja, quais são as suas prioridades. Tem pessoas que não sabem quais são as suas prioridades. Quando falamos sobre sonhos, não é comum começarmos, amém? Sabe, lá devagar, pensar nas mais diferentes realidades que gostaríamos de viver. Esses desejos, querida igreja, aleluia, por mais intensos, fervorosos que sejam, não devem se tornar uma motivação para que façamos nossas atividades reais, palpáveis. Nesse sentido, querida igreja, é muito importante ter em mente quais são os seus maiores sonhos. Os principais motivos pelo qual eles devem receber uma atenção tão grande. Aleluia. Desse modo, você conseguirá separar o que faz parte da sua imaginação e daquilo que realmente é real. Quem está entendendo da glória a Deus? Cabíveis. Pode ser realizado a curto, médio, longo prazo. Aleluia. Para isso, encontre aquele sonho que te deixa mais feliz. E até dê uma perspectiva positiva, qual realmente, querida igreja, tem capacidade de transformar a sua trajetória depois de acontecer. Assim não adianta sonhar em ganhar na loteria, pois não há nada de concreto que possa fazer para que isso aconteça. Nesse sentido, querida igreja, é muito mais viável sonhar em abrir o seu próprio negócio quando esse sentido for descoberto.
Você conseguirá trazê-lo para o mundo real, transformá-lo em uma meta, para o segundo passo de como transformar os seus sonhos em objetivos. Amém? Número 2, transforme os seus sonhos em metas plausíveis. Tendo em mente o seu principal sonho, é chegada a hora, viu? Diga para você mesmo, é chegada a hora, amém? Que hora que é essa de trazê-lo para o campo prático? Até agora só está aqui, ó, no papel. Ou seja, entender qual será o caminho tomado para que ele aconteça, realmente se torne o quê? Real. E nesse ponto, querida igreja, é preciso entender que transformações em objetivo é um processo que deve ser dividido em etapas. Amém? Em outras palavras, vocês podem entender, compreender qual trajetória deverá ser percorrida até que o objetivo final seja alcançado, ou seja, dividindo-a em pequenos propósitos. Exemplo, uma viagem para Paris, estou dando um exemplo, tá, irmãos, para você entender. Para que ele seja transformado em metas e, consequentemente, em objetivo, aleluia, é bacana separá-lo em pequenas divisões e serem conquistados alguns pontos interessantes. Amém? Repita assim comigo. Obtenção do passaporte. Obtenção do passaporte. Quem tem passaporte aí, levanta a mão. São... Aleluia. Nós só temos o passaporte do céu, né? Se a gente não errar e não pecar. Amém? A compra da passagem aérea, amém? Criação de um roteiro de passeio, reserva de hospedagem, aluguel de um carro para locomoção, se você for para a França, né? Ou em qualquer outro país. Estou dando só algum exemplo, né? Em grande parte, querida igreja, dos casos da meta giram em torno de perspectiva financeira. Eita Deus, a maioria das coisas que nós queremos obter aqui, terreno, aqui da terra, querendo eu, você ou não, é sempre sob perspectiva, o quê? Financeiro. Tendo em vista que o custo é principalmente empecilho para realizações de sonho, na atualidade, né? No dia de hoje, né? Sendo assim, querida igreja, ter essas pequenas metas também é bacana, mas para quem precisa economizar? Pois ela funciona como incentivo para reduzir os custos de rotina e ajuda no processo de transformar sonhos em objetivos. Se você sonha, irmãos, você precisa aprender a lidar com as suas finanças. Entende? Entende outra vez? A não ser que você ganhe de presente, aí já é outro assunto, amém? Mas do contrário, vocês precisam aprender a administrar o quê? As suas finanças. Número 3, coloque a mão na massa. Essa já é um pouquinho mais difícil, mas temos que fazer. Para quem quer ver o seu sonho o quê? Realizado. O objetivo só pode ser considerado palpável, igreja, quando realmente, amém, se está trabalhando para alcançá-lo, amém? E nesse cenário, querida igreja, para transformar sonhos em objetivo, é muito importante não apenas elaborar um planejamento, mas trazê-lo para praticar como afinco para isso. Então, toque em suas pequenas metas. Amém? E no que é necessário para cumpri-lo, cada seja adquirir aquele valor a mais, tente encontrar uma segunda fonte de renda e poupar mais o salário, evitando gastos desnecessários. Amém? E seguindo, irmãos, rigorosamente o seu planejamento financeiro. Sempre, irmãos, está atento ao que está acontecendo. Se a sua meta não contemplar o campo financeiro e sim a atitude prática, como uma mudança de vida, tente não esperar pelo próximo dia. Amém? Ou próxima semana para começar o projeto. Inicie hoje mesmo. Amém? Sempre tenha a mente no seu sonho final, para que possa o quê? Lembrá-lo. Amém? Glórias a Deus, em momentos de desmotivação. Porque até os seus sonhos, às vezes você mesmo vai querer desmotivar você mesmo, dizendo, esse sonho não é para mim. Está repreendido em nome de Jesus, amém? Aleluia. Irmãos, minha mãe era uma pessoa assim, bastante motivada. Quando ela foi para construir aquela igreja lá que todo mundo já conheceu, meu Deus, minha mãe tinha ideia, tinha planejamento, tinha tudo na ponta da língua. Eu estava boba de ver a fé que ela tinha, amém? E tudo isso vinha de quem? De Deus. Número 4, encontre meios de se mantê-lo motivado. Você precisa encontrar, irmãos, porque senão seus sonhos não vão ser realizados.
Amém? Todos nós, querida igreja, enquanto seres humanos nós somos, precisamos de uma o quê? Motivação. Eita, meu Deus, para realizar os nossos projetos. Caso contrário, querida igreja, tendemos a abandoná-los, os nossos sonhos, pela metade. Amém? Sem nunca finalizar ou alcançar o verdadeiro propósito. Sendo assim, querida igreja, ao transformar os seus sonhos em objetivo, fundamental adquirir junto com eles o formato de motivação. Cada pessoa, querida igreja, possui as suas próprias características. Nesse sentido, motivando-se em um padrão diferente por fatores diversos, amém? Aleluia. Portanto, querida igreja, encontre, amém? Aquilo que faz renascer em você. O que faz renascer em você? Qual que é a sua vontade de bater as suas próprias metas? Esse superar em momento de crise, pode ser uma foto, pode ser uma música, pode ser um filme, pode ser a Bíblia, pode ser o seu devocional. O que te faz feliz? Amém? O que te motiva? Amém? Aleluia! O que importa é que esse seja um ponto para se reencontrar com você mesmo. Amém? Lembrar por que te está, lhe desprendendo um esforço tão grande e todos os seus sonhos, irmãos. Você precisa ser motivado. Amém? Você precisa estar motivado. E onde nós encontramos motivação? Em Deus. Aonde? Na oração, no jejum, na leitura da Bíblia, que é a palavra, ou seja lá, um livro de devocional, ou outros livros, né? Que vai te ajudar você a ser o quê? Motivado. Número 5, acompanhe o seu próprio processo. Não tem de outro jeito. Você, não é os outros que tem que acompanhar o seu processo. É você. Acompanhe o seu próprio processo. Quando falamos, querida igreja, no início, sobre transformações em objetivos e metas, tratamos sobre o quê? Subdivisão de um grande ideal, pequenos alvos. Sempre começa por pequenos, irmãos, para quem está começando, amém? De modo a tornar cada vez mais plausível e alcança total desse propósito, desse sentido. É muito importante, querida igreja, que depois de ter na sua mente quais serão as suas metas no curto, médio, longo prazo. Amém? Você sabia também qual é o rendimento desses períodos? Com perto de tem chegado delas, ou seja, não basta apenas realizar os trabalhos, mas mensurá-los para entender, aleluia, se serão suficientes para alcançar o seu sonho final no tempo estipulado que você colocou. Amém? Por isso que eu falo, irmãos, você precisa aprender a ser uma gestora ou gestor. Amém? Essa gestão de metas pode ser feita das mais diversas maneiras, desde o uso de itens mais práticos, como indicados financeiros, amém? Até sentimento como sua satisfação, alcançar uma pequena meta. O que importa, querida igreja, é que os propósitos estabelecidos não cabem, aleluia, se desconectando nela a correria do dia a dia. Nem perca seu sentido, querida igreja, durante a luta para conquistá-los. Amém? Como acompanhamento, amém, do seu objetivo, você entenderá o quão produtivo tem sido. E também entenderá, aleluia, ao olhar para si mesmo, amém, com mais compaixão, não para você mesmo. O que é muito importante para se manter conectado consigo e com seus ideais. Você precisa também estar conectado com Deus. Amém? Número 6, evite a procrastinação. Esse, querida igreja, com toda certeza, é um dos principais pilares, amém? Quando se trata de transformações e objetivos, amém? Isso porque, querida igreja, ele está diretamente ligado ao descolamento do mundo das ideias trazidas das metas para as práticas, aleluia, independentemente do quão difícil elas estejam. Quando falamos de um sonho, querida igreja, tratamos sobre algo distante, inalcançável. Tem pessoa quando fala de sonho, ela não consegue ver o presente, ela vê lá longe, amém? E nós temos que trazer isso mais para perto de nós, amém? Tratamos de algo distante, né? Sabe, inalcançável, ou seja, não lutamos por ele. Não estamos necessariamente, procrastinando sua realização, porque ela é de fato um propósito real. Quantas pessoas falam para mim, pastora, isso não vai acontecer? Quantas pessoas vê que não vai realizar sonhos, porque ela só vê isso distante, longe dela?
E o propósito, irmão, tem que ser real. No entanto, quando transformamos um sonho objetivo, estamos tornando um campo integralmente na nossa rotina de trabalho. É a mesma coisa que quando você levanta todo dia que você tem que fazer o seu serviço doméstico, às vezes você tira até de letra, de tanto que você faz todo santo dia. Assim são os teus sonhos, você tem que tirar isso de letra. Amém? Ou seja, não levarmos a sua realização a sério com tanto afinco quando deveríamos. Amém? Acabamos deixando de lado uma parte importante de nossa vida e também deixamos, querida igreja, de conquistar metas alcançáveis. E nesse sentido, sempre que sentir desmotivado, lembre-se do tópico anterior, evite cair na procrastinação. Aleluia! Nem que seja apenas por um dia. Igreja, desse modo não haverá risco em acabar se desconectando, amém, das suas metas, deixando de enxergá-lo como algo importante para a sua evolução. Número 7, não tenha medo de alterar o seu planejamento. Amém? No início, querida igreja, ressaltamos o quanto é importante ter um planejamento, amém? De meta para transformar os sonhos em objetivo. Afinal, é por meio da construção desse plano, amém? Que você poderá entender mais sobre o que precisa fazer para viver a experiência que tanto você almeja, que tanto você deseja. No entanto, muitas vezes corre imprevisto no caminho, os quais precisamos contornar para continuar mantendo a vida nos eixos. Problemas com a família, com o carro, com salário, são apenas alguns exemplos, querida igreja, que sempre exigem um replanejamento das ações para os próximos meses. Tem pessoas que não conseguem lidar quando as coisas começam a ficar complicado, difícil na vida dele. Sendo assim, querida igreja, caso ocorra algo não desejado com você, não se preocupe em adiar a sua próxima meta, aleluia, para um mês ou 2. Tem pessoa que já mata o sonho dele, as coisas já começam a dar errado, ele mesmo mata o sonho dele ou dela. O que importa é manter-se conectado com o objetivo final, de modo, querida igreja, a não desanimar por conta de imprevisto. Além disso, aleluia, procure não se deixar abater, amém? Caso o incidente seja grande o suficiente para mudar completamente o período ou o modo como você realizará o seu sonho. O que realmente importa, igreja, é que o caminho para que ele esteja alcançando já está sendo construído. Isso se revelará, aleluia, glórias a Deus, um diferencial gigante, curto, médio, longo prazo. 8º aqui para nós encerrarmos, amém? Tente pensar em seu sonho dentro de um contexto maior. Amém? Uma das respostas mais comuns, igreja, quando tratamos sobre transformar sonhos em objetivos, é que depois que a meta total é atingida, as coisas acabam perdendo sentido, já que não há mais pelo que lutar. Igreja, esse pensamento, de fato, é bem comum, mas pode ser evitado quando eu e você entender de um contexto bem simples. O seu sonho não é apenas um simples momento, e sim todo o contexto da sua vida, tudo aquilo que você sonhou, ou seja, um reflexo do seu perfil, as suas características, as suas personalidades, igreja, enquadrados em uma perspectiva que mudará a sua trajetória. Nesse sentido, sempre que lembrar do seu sonho, tente lembrar também de que é tão importante para você. É muito importante para você, como essa atitude, querida igreja, evitará se sentir desmotivado ou desmotivada e ainda passará por todas essas etapas de maneira pensando em si mesmo, acima de todos os bens materiais e imateriais. Quero deixar uma dica para nós encerrarmos aqui. Dicas finais para tirar os sonhos do papel. Hoje vocês veio aqui com o seu sonho tudo engavetado, só escrito no papel. Como que você pode perceber, transformar os sonhos em objetivos? Se trata de um processo grande, amém? O qual, na maioria das vezes, não é nem pouco fácil. E é necessário, sabe o que, igreja? Que nós não gostamos, disciplina. Amém? Precisamos de disciplina, precisamos de determinação para se manter sempre focado nas metas. Amém? Aleluia! Bem como um real esforço para que elas possam ser realizadas. No entanto, querida igreja, com todas essas dicas que eu passei para vocês aqui nessa noite, com certeza você já está preparado para tirar os seus sonhos da onde?
do papel e viver a experiência que sempre, sempre, sempre você sonhou, aleluia. Sendo assim, se deseja continuar, aleluia, continue se esforçando. E neste momento eu convido vocês a ficarem em pé. Hoje eu estou aqui decidida em orar por vocês aqui nesta noite. E nós vamos colocar o nosso projeto, nossos sonhos na mão de quem pode solucionar. E hoje eu quero orar, sabe para qual o Senhor me deu aqui no meu coração? Orar em favor das suas finanças. A maioria, irmão, não é que ela não sonha, até sonha, mas as finanças deixam a desejar. Hoje eu quero orar em favor das suas finanças. Eu peço, quem tem no seu celular, no aplicativo, se os ouvintes também tiverem também um celular onde tem seus aplicativos de banco, coloque ali, estaremos orando, amém? Feche os teus olhos, estende as tuas mãos para cá, amém? Soberano e eterno Deus, esta palavra não é minha, mas esta palavra é tua, Senhor querido. Olha aqui, meu Pai, quantos celulares, meu Pai, estão aqui sobre o altar do Senhor. Meu Deus, aqui na tribuna, meu Pai, e esta palavra veio porque tem alguém, meu Pai, com seus sonhos ainda no papel, muitos engavetados, escondidos, que muitas vezes nem se lembra mais, mas nesta noite, Deus vai fazer você reviver os seus sonhos. Quem disse para você que os seus sonhos não vão se tornar realidade? Quem disse para você que esse sonho não é para você? Deus, eu quero agradecer a presença de todos que estiveram comigo nesta live, amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que faça a luz de Deus cobrir o seu rosto e te dê paz, amém? Vamos receber o pastor que vai dar a bênção apostólica aqui, vai orar em favor de todos, amém? Pode pegar o seu celular e vamos orar mais uma vez, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus te abençoe. Aleluia. Aleluia, glórias a Deus. Linda mensagem, né? A qual o Senhor usa para trazer para nós. Aleluia. Vamos ficar firme, igreja. Porque o inimigo, nesses últimos tempos, ele não vai lutar com quem está lá fora. Ele vai lutar com quem está dentro da igreja para poder retirar o direito da tua salvação. É verdade, aleluia. O inimigo ele não está, aleluia, preocupado na sua conquista terrena. Ele está preocupado na coroa da tua, para desviar, como a Bíblia diz que Jó, ele se desviava do mal. Ele era íntegro, reto e se desviava do mal. E quando a gente lê, aleluia, não é só do mal carnal. Aleluia. É do mal espiritual. Então, igreja, nesses dias, né, como nós estamos, aleluia, vamos lutar pela nossa salvação. Aleluia, sabemos que temos que trabalhar, comer, andar, vestir. Isso é padrão, terreno. Só que eu tenho mais visto, eu sei que já vou segurar, mas o que eu tenho mais visto por aí, que eu tenho viajado para empresas, cidades, pessoas do seu limite. Pessoas do seu limite emocional, pessoas do seu limite de todos os tipos, elas já chegaram, a humanidade chegou ao seu limite. Só que ninguém, são muito raros os que estão indo, estendendo as mãos e falando de Jesus. Não. Amém? E por onde eu tenho ido, pela misericórdia eu tenho falado do nome do Senhor. Aleluia. Hoje o culto foi de bênção, foi de milagre, o Senhor falou conosco. Então, se você sair daqui nessa noite, topar com alguém na semana, fale dessa mensagem. Fale para essa pessoa que talvez ela está precisando de um conselho, amigo, para que não pare de sonhar. Para que possa novamente voltar a sonhar. Porque muitos estão parando de sonhar e chegando no limite a pensar. Então, fale do amor de Deus. Amém? Feche seus olhos. A pastora já orou. Aleluia, vou entregar a bênção apostólica. Amém? Curva a tua cabeça, estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, a doce consolação do Espírito Santo, permaneça com toda a igreja, não somente hoje, mas para todos sempre, todos juntos diz. Amém. E graças a Deus, vamos pedir a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Jesus e a paz do Senhor Jesus. Está encerrado em nome de Jesus. Olá, meus queridos.
queridos inscritos do canal Menina de Ouro. Hoje é um dia muito especial. Eu não poderia deixar de compartilhar esta alegria com vocês. Chegamos a 200 inscritos e quero agradecer de coração a cada um de vocês que tirou um tempinho para assistir, curtir, comentar e se inscrever no canal. Vocês são a verdadeira razão de todo esse trabalho valer a pena. Quando comecei essa jornada, nunca imaginei que chegaria tão longe. Cada novo inscrito, cada mensagem de carinho e apoio enche meu coração de gratidão e me motiva a continuar. Esse canal é nosso, a cada conquista é compartilhada com vocês. Que venha mais desafios, mais conteúdo e, é claro, mais momentos especiais juntos. Continuem comigo nesta caminhada e não deixe de sugerir temas e ideias nos comentários. Vamos crescer juntos, sempre com muita dedicação e amor. Muito obrigado por acreditarem no canal Menina de Ouro. Vocês são incríveis. Te vejo lá.